Militar com AIDS tem direito à reforma. O Superior Tribunal de Justiça já tem um entendimento sobre isso. Mas e se for portador do vírus HIV e não tiver desenvolvido a doença? Isso aconteceu com um terceiro sargento do Exército de Rondônia. Ele pediu direito à reforma e ao auxílio invalidez e só conseguiu um deles. Os primeiros casos de contaminação por HIV surgiram na década de 80. Logo, o vírus se espalhou pelo mundo. Desde 1981 até agora, cerca de 35 milhões de pessoas morreram por causa do HIV, que ao se manifestar, provoca a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. É identificado o vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele passou então a ser transmitido de uma forma generalizada, e a ciência, por sua vez, vem desenvolvendo medicamentos e formas mais eficazes de prevenção. Mesmo assim, só em 2016 foram identificados 1,8 milhão de novas infecções pelo vírus, um novo caso a cada 17 segundos. E um total de 1 milhão de mortes decorrentes de complicações da AIDS. Mas Cristiano vence há mais de 30 anos a batalha contra a doença. Ele convive com a AIDS desde os 18 anos. Eu descobri que eu era portador do HIV na década de 80, Eu tinha 18 anos na época e a realidade da AIDS era uma realidade bem dura, porque naquela época a AIDS era uma sentença de morte, Onde as pessoas morriam assim muito rapidamente e não existia um coquetel, Não existiam os remédios para o tratamento da doença. Hoje ele está bem, graças ao tratamento moderno. No entanto, Cristiano lembra que já passou por momentos difíceis quando chegou ao estágio avançado da doença. Quando eu estava no estado terminal, eu fui aposentado por invalidez, em decorrência da AIDS. E foi para se aposentar assim como Cristiano que um militar do Exército portador do HIV entrou com o pedido de reforma e auxílio invalidez. A União não aceitou o pedido com o argumento de que o militar tem o vírus, mas não chegou a desenvolver a AIDS. Por isso, estaria apto para as atividades militares. O entendimento da Advocacia Geral da União é que é preciso verificar caso a caso se aquele militar portador do vírus HIV desenvolveu a doença e se esse desenvolvimento da doença efetivamente gera uma incapacidade definitiva. O caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, o magistrado aceitou os pedidos com base no Estatuto dos Militares, que prevê a reforma e o auxílio invalidez nesses casos. Também levou em conta entendimentos de outros tribunais. Por isso, determinou imediato cumprimento da decisão, como explica esse advogado, especialista em direito de militares. Ele usou o entendimento dominante do STJ. O STJ tem decidido em favor dos militares por meio de uma inteligência da norma. Eles estão fazendo uma inteligência do estatuto. O que quer dizer isso? O Estatuto dos Militares em si, ele deixa algumas lacunas, principalmente quando a gente fala do militar temporário ou do militar não estabilizado. Então o STJ tem criado uma inteligência aonde ele faz o possível para aplicar a mesma coisa que é aplicada ao militar concursado de carreira e tem aplicado essa inteligência de que o mesmo artigo, o mesmo fundamento também se aplica ao temporário ou o militar até de carreira não estabilizado. A União não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, a primeira turma do TRF1 manteve a decisão de primeiro grau, que concedeu a reforma ao militar com HIV, um direito previsto na Lei 6.880. A Defensoria tem defendido a aplicação da legislação que garante ao militar com HIV o direito de obter a reforma administrativa, independente de manifestar ou não os sintomas da doença. Basta a comprovação do vírus, como está previsto na lei. Quanto ao auxílio invalidez,
a primeira turma do TRF não concordou com a decisão de primeiro grau e negou o pedido. Os magistrados entenderam que só tem direito ao auxílio invalidez quem precisa de cuidados médicos permanentes, o que não era o caso do militar. O coordenador de prevenção de DST da Universidade de Brasília alerta que o HIV ainda é um vírus que se espalha com facilidade, principalmente entre os jovens. O problema que eu vejo ainda é relacionado a comportamentos. E no caso da juventude, que acaba muitas vezes abusando, né, de álcool e outras drogas, essa consciência do risco se perde. E a pessoa acaba, então, tendo práticas, né, desprotegidas, e daí, então, o risco de transmissão.